amigo entre nós. Jesus, Jesus, Jesus. Ao andar por esta terra, o caminho Cristo mostrou. Ao passar pelo Calvário, sua vida entregou. Este amigo tão querido que morreu em meu lugar, regressou ao Pai eterno, mas um dia vai voltar. Jesus virá com toda a sua glória. Jesus será o sol da nova história. Jesus trará o canto da vitória. Jesus será o amigo entre nós. Esta terra, minha história, Cristo mudou. Sua morte me deu vida, sua vida me transformou. Este amigo tão querido que morreu em meu lugar, regressou ao Pai eterno, mas um dia vai voltar. Jesus virá com toda a sua glória. Jesus será o sol da nova história. Jesus trará o canto da vitória. Jesus será o amigo entre nós. O amigo entre nós. Jesus. Durante a minha vida, eu tenho presenciado grandes milagres de Deus. Faz cerca de 23 anos que eu estou pregando o Evangelho, e para a honra e glória de Deus, já completamos 78 semanas de oração e várias séries de conferências em vários lugares. E nesta tarde, nesta noite, eu estou apresentando fruto deste trabalho e também muitos outros trabalhos que foram realizados através de outros missionários. Eu me lembro que eu fui pregar em uma igreja, e ali naquela igreja, uma igreja pequena, quando eu cheguei na igreja, eu percebi que próximo dos banheiros havia uma mulher chorando muito, e ela chorava intensamente, chorava demais. Outra hora ela saía ali, ao lado daqueles banheiros, se dirigia até a escadaria da igreja, e ali ela estava chorando, voz muito alta, sempre chorando, chorando. E quando eu comecei a pregar, eu perguntei para a igreja, falei: igreja, o que está acontecendo com esta mulher? Por que ela não para de chorar? Eles disseram: você não sabe? Falei: não, eu não sei. Eu vou lhe contar. Esta mulher, ela casou-se e agora está esperando o primeiro filho. E ela foi ao médico, foi feito um ultrassom, e os médicos verificaram que a sua criança é portadora de uma enfermidade, uma doença raríssima no mundo.
E esta mãe desesperada, ela perguntou para os médicos se existia uma esperança para o seu filho. Os médicos disseram: mãe, só há uma esperança. Aliás, é a única esperança. Ela disse: por favor, me fale, qual é essa esperança? A única esperança que há é se Deus operar um milagre, porque esta doença é incurável. A medicina não explica, a ciência não explica, ninguém sabe a origem desta enfermidade. E aquela mãe desesperada, ela não conseguia assistir o culto, e durante meses ela ia para a igreja só para chorar, assentada de um lado de outro, aquela pobre mãe. Imagine você, mulher, esperando o seu primeiro filho, e o médico lhe fala uma coisa desta: olha, o seu filho está deformado, o seu filho tem uma doença incurável. Qual a mãe que não entra em desespero? E quando eu comecei a pregar, eu falei para os irmãos: chame esta mulher. Irmãos, esta mulher, ela entrou pelo corredor da igreja, e ela veio até o púlpito. Eu olhei nos olhos daquela mulher, falei: mãe, a senhora acredita que Deus que criou este universo, que Deus que abriu o mar vermelho, que Deus, esse Deus que alimenta todos os seres humanos, esse Deus que está formando esta criança no seu ventre, esse Deus, ele tem poder para operar um milagre e para restaurar a vida desta criança? Irmãos, esta mãe chorando, ela disse sim. Eu falei: então se ajoelha aí. Irmãos, esta mãe se ajoelhou. Eu confesso que eu tenho orado muito na minha vida, mas eu nunca orei tanto como aquele dia. Eu pude me sentir na presença de Deus. E eu falei: irmãos, para que ninguém saia por aí falando que Deus ouviu a oração do Geraldo, eu gostaria que toda a igreja orasse neste momento. Irmãos, nós começamos a orar, e nós oramos intensamente. Coloquei a vida desta mãe nas mãos de Deus, colocamos a vida desta criança nas mãos de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, a barriguinha da criança era transparente, como um plástico. Quando a criança se movimentava de um lado, todo o intestino, tudo caía de um lado, e dava para ver. Quando virava, caía do outro, era uma coisa terrível. E a mãe desesperada. Irmãos, os meses se passaram. Agora imagine a ansiedade, imagine a angústia no coração desta mãe. De repente então, nasce a criança, um menino, e a mãe naquela expectativa, ela queria contemplar o rosto do seu filho. Irmãos, e quando ela olhou a sua criança, quando ela olhou o seu filho, então ela percebeu que aquele grande milagre que os médicos disseram, que somente o milagre de Deus para salvar o seu filho, e Deus operara na sua vida, na vida do seu filho, aquele grande milagre, amém, irmãos? Ah, meus irmãos, ela mora muito longe de São Paulo, e eu comecei a procurar, onde está aquela mulher? Onde está aquela mulher? Ela precisa testemunhar no campo de fora. Me disseram, ela mora muito longe de São Paulo. Finalmente eu consegui falar com ela. Ela disse: como você conseguiu meu telefone? Falei: olha, o desejo de mostrar esse grande milagre era tão grande, que Deus fez com que eu achasse o seu telefone. Conversei com um, conversei com outro, e finalmente consegui falar com esta mãe. Irmãos, eu liguei para ela. Ela disse: Geraldo, olha, é muito distante de São Paulo, eu vou ter que viajar 400 quilômetros, eu tenho que viajar 200 para São Paulo, 200 de volta, mas para honrar e glorificar a Deus, para falar: Senhor meu Deus, muito obrigado, porque hoje eu estou com meu filho maravilhoso, meu filho inteligente, meu filho bonito, meu filho curado, porque Deus ouviu as nossas orações, amém, irmãos? Quantos gostariam de conhecer essa mãe? Levante a mão. Então, mãe, vem para frente e traga o seu filho, para que a igreja veja que nós temos um Deus vivo e poderoso, que opera milagres na sua igreja, amém, irmãos? Aí está esta mãe, parabéns. Aqui está o Alexandre, resultado das orações. Uma doença incurável, mas para Deus nada é impossível, amém, irmãos? Não importa o teu problema,
não importa a tua dificuldade, acredite em Deus, porque assim como Deus operou um milagre na vida desta mãe, operou um milagre na vida dessa criança, tão linda, Deus ele pode operar um milagre na sua vida também. Mãe, como você está se sentindo? Qual o nome da doença que ele tinha? E como você está se sentindo em ver esse filho, que nós oramos por ele, tão lindo, tão belo, ali ajoelhados perante Deus, clamando, suplicando a Deus, aceite as nossas orações. Como você está se sentindo em ver com os próprios olhos as nossas orações subindo até o trono de Deus, e Deus lhe concedendo esta grande bênção de restaurar o seu filho? Fale para nós, fale para esta igreja, como você está se sentindo. Demonstre a sua gratidão a Deus por tudo que Ele fez por vocês. A minha gratidão a Deus é muito grande, porque foi um período da minha vida muito difícil. E a doença do Alexandre é uma doença raríssima no mundo. Chama-se síndrome de Prunibelli. É uma doença que os cientistas não podem explicar. Não se sabe de onde vem essa doença. E era uma doença que os médicos diziam que até a medicina me autorizaria um aborto. E ao realizar o pré-natal, um dia eu perguntei ao doutor, um médico que me tratava, um médico japonês, numa clínica de medicina fetal, um médico muito competente, e eu perguntei a ele se havia alguma possibilidade dele estar enganado, não ser bem assim como ele via no ultrassom. E ele me disse que não havia possibilidade alguma dele estar enganado. Se ele passasse no ultrassom e essa criança estivesse curada, se o meu filho nascesse bem, só se fosse um milagre. E ele perguntou se eu acreditava em milagre. E eu disse que sim. E hoje eu estou aqui com meu filho. Meu filho está bem. Ele nasceu. E, inclusive, essa doença, ao comprometimento dos pés, lá no hospital infantil, onde ele faz o acompanhamento, tem uma criança que tem essa doença e que nasceu sem um dos pés, porque os pezinhos, ou eles nascem torto, ou é uma malformação, né, essa doença. E uma dessas crianças nasceu sem pé. E todo o tempo de gestação, os médicos haviam me dito que ele nasceria com os pés tortos. E no último ultrassom, antes do parto, ele me disse que, ao visualizar a criança, ele não via mais os pés do meu filho. Só via uma luz no lugar do pé dele. E graças a Deus, meu filho nasceu com os pés perfeitos. Amém. Os médicos também, esse problema, há um comprometimento renal e também na parte da urina. As crianças geralmente não fazem xixi, só através de sonda. E o Alexandre, quando nasceu, os médicos ficaram aguardando por um período de 4 horas, porque eles achavam que ele ia morrer logo em seguida. E que geralmente essas crianças nascem e morrem logo. E o Alexandre chorou 4 horas seguidas com fome, e eles não podiam alimentar o Alexandre, porque eles precisavam ver se o Alexandre ia fazer xixi ou não. Porque aí, se não fizesse, tinha que rapidamente fazer uma cirurgia logo após o nascimento. E o Alexandre urinou normal. E para os médicos, porque essa doença também, eles têm muita infecção urinária. E o Alexandre tem 4 anos, ele vai fazer 5 anos, e ele nunca teve nenhuma infecção urinária. Eles ficam admirados com isso. Então, o que Deus fez na vida do Alexandre foi um milagre. E hoje o nosso maior desafio, meu e de meu esposo, o nosso desejo é que o Alexandre cresça nos caminhos de Deus, para a honra e glória de Deus.
ele tem um comportamento um pouco difícil. É muito peralta, um pouco rebelde, mas graças a Deus ele está bem de saúde. E também foram, durante a gestação, são várias coisas. Se tratava de um tratamento muito caro. E Deus abriu as portas sobre esta clínica de medicina fetal. Eu tinha vários médicos nesta clínica em que eu me tratava, nem convênio eles não aceitavam, era só particular. E essa clínica mantinha um contato com um médico da Inglaterra para tratar o Alexandre, e nunca eu gastei nem R$1 com isso. Deus abriu as portas até no meu tratamento, abriu as portas também no hospital que ele se trata, e hoje o Alexandre continua fazendo acompanhamento médico, mas graças a Deus ele está muito bem, e não havia assim possibilidade, eles achavam assim que o Alexandre não ia falar, que o Alexandre não ia andar também. E 1 ano e 2 meses o Alexandre andou normalmente, fala normal, muito inteligente, e é uma criança assim normal, graças a Deus. Nós fazemos o acompanhamento dele, mas ele está muito bem, pelo poder de Deus, ele está aqui hoje com a gente. Amém, irmãos? Irmã Silmara, muito obrigado. Sei que para você não foi fácil. Ela terá que voltar daqui a pouco. Ela até me perguntou, falei, Geraldo, a questão de ir até a rodoviária, eu falei, eu levaria com todo prazer, mas terei que ficar aqui devido à programação. Mas eu creio que bem próximo aqui também deve ter algum ônibus direto. Os irmãos poderiam dar todas as indicações para ele. Me trouxe de carro. Olha, conseguiu. Veja como Deus é maravilhoso. Alguém a trouxe de carro. Amém, irmãos? Eu quero te dar um abraço. Muito obrigado. Deixa eu dar um abraço no Alexandre. Dá um abraço no tio, dá? Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Deus seja louvado.